através da casa do movimento espírita, que hoje eu tenho certeza, com muita alegria, está com a gente. Com você. Queridos irmãos, boa noite. Ainda saindo do clima, da comemoração dos 50 anos da Casa do Caminho e já entrando no clima de Natal, Natal, que é o nascimento, quer dizer o nascimento, todos nós temos os nossos natais, que é exatamente a data em que nascemos, mas nessa comemoração de 25 de dezembro é o nascimento do Cristo Jesus. E também é a temporada em que a gente sofre essa febre intensa do consumismo, hipnotizados pela mídia, e damos presentes e recebemos presentes. Mas é hora da gente refletir um pouco. Será que o verdadeiro aniversariante, Jesus, era esta a festa que ele queria em comemoração ao seu aniversário? Ele que deveria receber o presente. Que presente ele gostaria de receber? Será que era esse consumismo, essa bebedeira, esse fartura de comida que muitas vezes se estragam, enquanto que tantos passam fome e precisam de um pouquinho, que nem sempre nos lembramos de dividir? O Evangelho nos diz que não. Os seus convidados seriam os coxos, os aleijados, os mendigos. Em outras palavras, nós, sofredores. E que presente poderíamos dar ao aniversariante verdadeiro desse dia, se não praticar aquilo que ele nos ensinou? Se não colocarmos na prática do dia a dia o amor, que foi todo o ensinamento do Divino Mestre. E segundo o Espírito Joana de Ângeli, o amor é caridade. Por isso, vamos ver hoje como se poderia dar nessa data o verdadeiro presente para o verdadeiro aniversariante, refletindo sobre o fora da caridade não existe salvação. Fora da caridade não há salvação. O Evangelho é muito claro nessa realidade. Porém, para que possamos entender integralmente essa verdade, precisamos de fato saber o que é ou o que não é caridade. Porque todos nós aprendemos desde criança, ouvimos falar de caridade, mas a gente tem uma falsa ideia de que caridade é só a caridade material, é o dar esmola, de qualquer maneira, muitas vezes até humilhando quem recebe, dando contra a vontade. Será essa a verdadeira caridade que foi ensinada por Jesus, que pregou o amor, que pregou o amor ao próximo, que devemos desejar ao próximo tudo aquilo que desejássemos para nós mesmos? Então vamos tentar esclarecer essa diferença. Se alguém, por exemplo, ganha a cena acumulada e distribui esse prêmio na sua comunidade, tal gesto, na sua essência, seria a verdadeira caridade? Se pega alguém a sobra do seu orçamento mensal e dá de esmola aos pobres, estaria ele fazendo a verdadeira caridade, afinal? Aquela caridade que foi ensinada pelo Cristo Jesus. Não estou dizendo que não se possa ajudar de todas as maneiras possíveis o nosso próximo, mas eu estou falando do bônus que nos levará à vida eterna, a verdadeira senha para que se entre na vida eterna, que é a caridade. Na sua essência, foi isso que o Cristo ensinou. Lembremos-nos do óbolo da viúva, como o único que Jesus destacou, por ter saído das suas necessidades e não daquilo que lhe sobrou. A verdadeira caridade vale mais a intenção, na verdade, do que o estimado valor. O que vale, engana-se, queridos irmãos, quem pensa que caridade é o ato, é a ação. Não é. Caridade é o sentimento, é a emoção que brota do coração. Se você tiver desenvolvido esta vontade de ajudar, você vai, além de perceber as necessidades do seu irmão, ter 1001 maneiras de ajudar.
A verdadeira caridade, portanto, é o sentimento enobrecente, a vontade determinada de ajudar, seja material ou moralmente. É o desejo incontrolável de amenizar o sofrimento momentâneo de um irmão carente. Por que momentâneo? Porque nós estamos aqui num mundo de provas e expiações. Só Deus sabe o porquê de cada coisa que acontece com cada um de nós. Então, não existe penas eternas. Tudo passa. E aquele sofrimento daquela pessoa que está naquele momento necessitando da nossa ajuda também vai passar. E nessa ou em outras vidas nós poderemos encontrá-lo em situação invertida, porque no Evangelho o próprio Cristo disse que os últimos serão os primeiros. Então daqui nós não temos como avaliar, e por isso o bom seria que nós começássemos a aprender a ajudar praticando a caridade. Olhando-se a caridade desse ângulo, podemos facilmente confirmar o que afirma o Evangelho, tanto a quantos se determine a o analisar, que ninguém nesse mundo é tão pobre que não tenha nada de si para doar. Porque se a gente vê isso como um sentimento, como um desejo de ajudar, se eu não tiver o dinheiro para dar, eu vou buscar alguma coisa que eu possa para ajudá-lo. Eu vou buscar uma atenção, um conselho, um abraço. Tem uma pessoa no movimento espírita que eu particularmente considero uma lenda viva do espiritismo. Por que eu digo isso? Eles gostam. Porque em todos os grupos que eu participo, sempre alguém fala bem dele, conta histórias dele, e conta-se uma história desse companheiro, que ele lá em Belém tem que nós já vimos, um cidadão pequenino lá que não tem mão nem braço e bola de dinheiro assim com os dedinhos que a gente dá de bola. E um dia ele ia passando e esse cidadão pediu, fez um gesto e ele não tinha nada para dar. Então, assim, meu irmão, eu não tenho nada, mas vou lhe dar um abraço. E ele conta que esse cidadão chorou de emoção, porque nunca, as pessoas dão até com desprezo, dão até com nojo, para falar, para ser bem sincero. E ele recebeu um abraço, uma atenção especial, ele foi às lágrimas, para a gente ver que nem só de pão vive o homem, quem disse foi o próprio Cristo. A gente precisa de muita coisa, e se a gente tiver esse conhecimento, nós vamos saber sempre como ajudar, e todos nós somos, sim, capazes de ajudar e capazes de fazer caridade. Se em primeiro lugar buscarmos o reino dos céus, cultivando em nossas mentes, fazer o próximo o que gostaríamos que fosse feito a nós realmente, sempre encontraremos meios de ajudar aos mais carentes. Jesus foi o divino mestre, foi o maior psicólogo que a terra já conheceu, e ele conhecia muito bem a natureza do ser humano. Por que ele ensinou isso? Que precisamos primeiro buscar o reino do céu. Porque ele sabia que tudo aquilo que nós temos em primeiro lugar na nossa cabeça dirige nossos passos, a nossa vida, nossa atitude e até a nossa fala. Tem um irmão, e gostaria de dar esse exemplo, que cria curió. Pensa 24 horas em curió. Para onde ele vai, ele encontra curiolista. Quando ele conversa, ele diz que tomou uma presa. Faz parte daquela que em primeiro lugar dá na sua cabeça. Suas visitas são todas de curiolistas. Assim é todas as outras as coisas. Então, se nós buscarmos em primeiro lugar o reino dos céus, fazendo o quê? Praticando o que o Cristo ensinou. E o que o Cristo ensinou? O amor. Se nós colocarmos isso em primeiro lugar na nossa cabeça, nós vamos perceber cada irmão que precisa da nossa ajuda e como poderemos ajudá-lo fazendo, praticando a verdadeira caridade. Aliás, que o ápice da caridade colocou Jesus nestes termos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque amar a Deus sobre todas as coisas é fazer caridade para nós, para cada um de nós mesmo.
e ao próximo, é a dupla que vai construir a nossa vida eterna, que vai nos dar o bônus, a senha que vai nos levar para a vida eterna. Segundo nos narra as Escrituras, essa linguagem, as Escrituras em linguagem figurada, na verdade, diz: quando o Filho do Homem vier com toda a sua majestade, diante do seu trono será reunida toda a terrena humanidade. Ocasião em que o bom pastor, com toda a serenidade, colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, na verdade. Todos nós que estudamos a doutrina espírita sabemos que este momento que aqui vemos figurado é o momento de transição do planeta Terra, do mundo de prova e de expiação para o mundo de regeneração. Aqueles espíritos rebeldes que tiveram todas as chances de maneira uniforme igual a todos os outros e não quiseram e não se evoluíram, vão ser rebaixados a mundos inferiores que ainda o suportem, para que eles possam, ao mesmo tempo em que alavancam esse mundo, como aconteceu com o planeta Terra, eles possam evoluir para um dia poder voltar ao seu planeta natal. Por isso é feita essa parábola, essa linguagem figurada dessa divisão. Voltando-se para os da direita, dirá: sois bem-aventurados, porque quando eu tive fome e sede, tu me desses de beber e de comer. Quando eu estive nu, me vestistes. Quando eu estive preso, fostes lá me ver. Enfim, porque praticastes a caridade. Só faltou Jesus dizer. E veja como em tão poucas palavras Jesus revela um verdadeiro manual de como fazer caridade, tanto moral como espiritual. Porque quando ele diz que estava com sede e com fome, deram de comer e beber, só pode ser comparado a qualquer mendigo que bate à nossa porta e que às vezes ficamos analisando: será que ele quer para comer ou para beber uma dose de cachaça? Eu falei ainda agora, nós temos 1001 maneiras de ajudar. Jesus não pediu para ninguém ser conivente com o vício, mas eu posso analisar aquele companheiro, e se você está com fome, e se eu achar que ele vai beber com algum tipo de vício, ou usar algum tipo de vício, então eu lhe dou um prato de comida, eu convido ele a sentar-se para comer. Eu tenho outras maneiras de não deixar, por uma simples suspeição minha, de fazer uma coisa que pode estar sendo uma oportunidade de Deus para nós, de praticar a caridade. Da mesma forma, quando ele disse: estive nu, me vestistes. Tem tanta gente que ao desencarnar um ente querido, ele guarda tudo que era dele, tranca tudo dentro de um quarto, prejudicando e muito aquele espírito, que ninguém sabe o grau de evolução que ele está, e pode ficar preso ali, sem poder se afastar das coisas que ele gostava. Reúna tudo, distribua para quem precisa, e tem tanta gente que precisa. O desencarnado precisa agora de oração, não precisa mais daqueles andrajos. Então, tudo isso foi caridade material, mas nós poderíamos pegar essas mesmas palavras e refletir da seguinte maneira: quando eu tive fome de conhecimento, sede de conhecimento, tu me deste, tu me chamou, tu me recebeu, tu me ensinaste. Porque não precisa ninguém ser santo para colaborar com o desenvolvimento espiritual de ninguém, para ajudar ninguém, porque o pouco que a gente sabe, a gente já pode usar para ensinar aqueles que sabem menos ainda. Quando eu estive nu de caráter, quando eu estive nu de personalidade, você me recebeu, você me ensinou o caminho, você me aconselhou. Quando eu estive preso nas vicissitudes, quando eu estive preso no pecado,
ao invés de você me abandonar, me desprezar, me excluir, você me acolheu e você realmente me possibilitou a oportunidade de andar, de seguir para frente. Isso e mais 1001 maneiras de se fazer caridade espiritual que não precisa e não depende de dinheiro. Vê os justos colocados à sua direita, ainda estupefactos com aquela e sem ação, responderam em uníssono com a mesma indagação: Senhor, quando nós te demos de beber e de comer? Quando te vestimos então? Quando teríamos nós te visitado, estando tu em uma prisão? Eles não se lembravam de ter passado por nenhuma fase de sua vida fazendo isso para Jesus. E Jesus em verdade respondeu, para encerrar de vez essa questão: todas as vezes que socorrestes a um desses pequeninos irmãos. Está em Mateus capítulo 25, versículo de 25 a 31. Quem são esses pequenos irmãos? Somos nós, são aqueles que necessitam de nós. E toda vez que a gente faz alguma coisa por alguém que necessita, nós estamos fazendo para Jesus. Por quê? Porque estamos praticando aquilo que Ele veio nos ensinar. Estamos aceitando, e aí sim, a Jesus, porque praticamos os seus ensinamentos como verdadeiro. Isso é aceitar Jesus, e não o simples gesto de levantar o braço ou dar um passo à frente e dizer que aceitou Jesus, mas não aceitou no coração. Se você aceitar no coração, você vai ter que praticar aquilo que Ele ensinou, porque isso para você é verdadeiro. E o que Ele ensinou foi o amor. E como já disse, e Joana de Ângeles diz, o amor é a própria caridade. Ainda em uma outra oportunidade, ainda segundo as Escrituras, levantou-se um doutor da lei dentre a multidão de criaturas, dizendo: Mestre, o que eu preciso fazer para alcançar a vida futura? Os fariseus, eles eram religiosos, eles não eram ateus, só que eles eram seguidores de Moisés. E o Cristo, como veio trazendo a boa nova, o Moisés, além dos mandamentos da lei de Deus, ele foi obrigado naquele tempo pelo povo ser rude, ignorante, e por ele ter que pregar o monoteísmo, ele teve que fazer a lei mosaica da sua própria autoria para poder obrigar aquele povo a aceitar a outra parte, que era a parte espiritual. E Jesus veio anular isso, anular a lei mosaica. Ele mudou muita coisa do que teria dito Moisés, e os fariseus não achavam. Então ele mandava gente para fazer armadilhas para Jesus, e essa era uma armadilha. Ele perguntou isso para ver a resposta de Jesus, e baseado no que ele respondesse, deixasse algum motivo para ser preso e torturado da maneira que nós vimos depois. Com a mesma serenidade, respondeu o Rei dos Reis, com uma outra pergunta: o que está escrito na lei? Não precisa perguntar para Jesus, não precisa perguntar para ninguém. A palavra de Jesus está na mão de cada um de nós, está na casa de cada um de nós, está no Evangelho. E lá está dito o que precisa para alcançar a vida eterna. O próprio perguntador começou a falar dizendo: ao Senhor teu Deus pôs-se o indagador a falar: acima de tudo amarás e ao próximo como a ti mesmo. Ao que Jesus respondeu: faz isso e viverás. E viverás não essa existência, porque isso aqui é uma existência, é o limite de tempo que a gente vem para aprender a vida. E Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, é a vida eterna, onde não precisamos mais ter corpo para morrer. Aquele homem, porém, de tentar Jesus, tinha planos, inquirindo de Jesus: quem é então o meu próximo dentre os seres humanos? Aí foi que proferiu então o mestre a parábola do samaritano, Lucas 15, de 25 a 27. Mas tem uma dúvida, eu sempre tive por muito tempo essa dúvida, tá? Eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, mas quem é o meu próximo? É toda a humanidade? Jesus fez essa parábola que todos nós conhecemos, ou devíamos conhecer, mas eu vou fazer um resumo para que a gente possa entender. Vinha um cidadão
naquelas estradas montanhosas, desertos, daquele tempo, de desertos, e alguns assaltantes o assaltaram, tomaram tudo que ele tinha, o seu cavalo, bateram muito nele e ele ficou desmaiado à beira da estrada, agonizando. Passou um sacerdote, e portanto um líder religioso, viu, tomou ainda, se afastou um pouco mais e passou direto. Em seguida passou um outro cidadão que fez o mesmo trajeto. E aí passou um terceiro, que era um samaritano. O samaritano, Jesus escolheu esse samaritano, por quê? Porque devido às suas crenças, eles eram mal vistos diante daquela comunidade. Porque eles separaram a sua crença dos demais, porque eles não admitiam que se colocasse nem um livro a mais do que Moisés tinha colocado. Então eles fizeram a sua própria religião e ficaram mal vistos. Hoje seria como se fosse o espiritismo, porque muita gente diz, o que é que tem lá? Só tem demônio, né? Essas coisas eram ditas por samaritano. Quando a gente vem para cá e só fala em Jesus. Então, Jesus, para provar para nós que ninguém vai ser salvo, vai chegar à perfeição pelas suas crenças, e sim pelas suas obras, pegou esse cidadão mal visto para dar o exemplo na sua parábola. Esse cidadão foi lá, socorreu, botou o rapaz no cavalo, levou para uma estalaria, que se chamava naquele tempo, uma pousada. Lá ele foi tratado, ele pagou para o dono da pousada tratar dele, e se faltasse algum dinheiro, na volta ele pagaria. E continuando, ao encerrar a narração, Jesus Cristo perguntou: quem era o próximo daquele homem? Ao que respondeu o indagador: sem dúvida nenhuma, foi aquele que o ajudou. Então a gente faz uma pequena reflexão. 3 pessoas passaram, só um era o seu próximo. Então ele não era. Então quem é o nosso próximo? Todo aquele que cruza o nosso caminho. O próximo já está dizendo, aquele que está próximo de nós. Quais são nossos primeiros próximos? Os próximos que nos encontramos ao adentrar o planeta Terra? A nossa família, nossos parentes, nossos vizinhos, nossos conhecidos, pessoas que a gente faz amizade, os colegas de trabalho, quem cruza com nós na rua, são esses. O que não se pode é estar preocupado aqui, orando para a Rainha Elizabeth, que eu não sei nem quem é, nem quem não foi, quando tem centenas de próximos aqui a mim, que precisam da minha ajuda e estão ao alcance da minha ação. Então não é não a humanidade toda, a gente tem que se ocupar daquele que está perto, precisando mais urgentemente daquele que a gente percebe a sua carência. Todos os ensinamentos de Jesus foram baseados no amor e na caridade. Sentimentos que se opõem a tudo o que envenena a humanidade, como ódio, orgulho, inveja e vaidade. Ama o próximo como a ti mesmo. Perdoa para poder ser perdoado. Faça aos outros somente o que quiserem que vos façam. Não julgues para não ser julgado. Tudo isso é caridade. Tudo isso é ensinamento do Cristo. Jesus elegeu a caridade como a primeiríssima condição, por encerrar em si todas as virtudes necessárias à nossa evolução. Pois a verdadeira caridade envolve amor, humildade, fraternidade, indulgência e perdão. Tudo o que nós precisamos para evoluir espiritualmente, para evoluir à perfeição, está embutido na prática da caridade. Quando nós precisamos começar a fazer isso? Hoje. Porque já devíamos ter começado ontem. Todos nós, a partir do momento que nascemos, estamos numa fila invisível para o desencarne. Cada um tem uma senha que não sabe o número. De repente, alguém grita o 14, era você. E aí? Não pode dizer, não, mas eu vou começar amanhã. Leva os outros que é ladrão, que é... Não, a morte não perde a viagem. É você. O Evangelho é claro. Diz que o ser humano será surpreendido pela morte e às vezes sem ter dado um passo sequer em direção à evolução do seu espírito. Infelizmente, ainda hoje, nem todos os credos religiosos alcançou essa visão.
Alguns alteraram esta frase a título de correção. Para fora da igreja não existe salvação. Será que é a mesma coisa? Será que quer dizer a mesma coisa? Porque o fora da caridade não há salvação, ele une o rebanho do Cristo. Qualquer um ser humano, em qualquer religião, em qualquer seita, sendo ateu, mas ele pode praticar a caridade e ganhar o seu bônus para a vida eterna. Ele une o rebanho do Cristo, como o próprio Cristo disse que será no final. Fora da igreja não há salvação. Será que é a mesma coisa? Essa versão não propicia a união do povo cristão, referindo-se a uma fé particular daquele credo que está fazendo a pregação, lançando todos os outros credos no fogo da perdição. Quer dizer, só eu estou salvo e vocês tudo estão no inferno. Tudo filho de Deus. Eu falei aqui numa outra reflexão que todas aquelas religiões que pregam a divisão do rebanho divino está praticando a antirreligião. Ou seja, ao invés de unir, divide. Ao invés de um amor, semeia animosidade. Pois todos os fiéis de outros credos são adijados, na verdade, afirmando que estes estão salvos, os outros malditos por toda a eternidade. Quem somos nós para julgar dons divinos? Esta é a grande diferença entre esta correção e a versão original. Pois no fora da caridade não há salvação é um princípio de igualdade universal. Pois sem fazer acepção de credos, possibilita chances igual a todos os tipos de crentes e até os livres pensadores independentes, unindo todos no rebanho universal. Por isso que nós dissemos, o Espiritismo não nega, o Espiritismo faz questão de esclarecer. Todas as religiões são caminhos, são escolas, são níveis de aprendizagem que nós precisamos passar. E que se estão aqui no planeta Terra é porque Deus permite, e se permite é porque são necessários. Fora da verdade não há salvação. É outra correção que traz as mesmas dificuldades, pois ela é também exclusiva, no sentido de excluir, porque ela distorce a realidade. Qual é o homem neste mundo que de forma consciente pode gabar-se de reter em si mesmo a verdade plenamente? Se os limites do conhecimento humano é um aprendizado crescente, nenhum de nós tem a verdade. Nós temos, cada um tem o seu quinhão de verdade, porque nós estamos em níveis diferentes de evolução espiritual. Se fosse só uma vida, e se fosse fora da verdade não há salvação, era uma condenação para a terrena humanidade. Porque nós não temos a verdade. Espíritos que são mais elevados do que nós, que estão nos ensinando hoje em dia, dizem que não tem, que também ainda estão aprendendo, embora o que já tenha seja o adubo essencial para a nossa sementeira, que sabe menos do que eles. Então, a verdade é uma conquista que nós precisamos de não sei quantas reencarnações de aprendizado para poder chegar à perfeição e aí sim ter uma verdade, se não a absoluta, porque a absoluta é de Deus, mas uma verdade jamais abrangente. Além de não existir uma só religião no seio da humanidade, cujos fiéis, lá no fundo das suas intimidades, não têm um desejo inconsciente de serem eles os donos da verdade. É assim, faz parte de nós. Lá no Espiritismo a gente vê gente dizendo que o Espiritismo é a verdadeira religião. Não é, a verdadeira religião é aquela que prega o amor. O Espiritismo também pode ser, desde que faça isso, a cada que estiver fazendo isso. É realmente uma das verdadeiras religiões. Por tudo isso foi que Deus preferiu eleger a caridade como específica condição para a salvação da humanidade, dependendo apenas de cada um de nós e da nossa força de vontade, porque todo mundo no planeta Terra, por mais pobre que seja, em qualquer credo, de qualquer cor ou raça, pode praticar a caridade da forma
que nós vimos e que entendemos o que é a caridade. O que vem reforçar também a pregação evangélica e todos os preceitos seus, de que a salvação independe de religião, e sim da individual observação dos preceitos da lei de Deus. Religião, cansado de dizer está o Espiritismo, não salva ninguém. O que salva é nós. O homem veio à terra dar a luz a si mesmo, observando as leis, guardando as leis de Deus. Isso sim nos eleva e nos leva à perfeição do nosso espírito. O Espiritismo jamais ousará fazer esta afirmação de que fora do Espiritismo não existe salvação. Disse que Chico Xavier disse uma coisa interessante. Ele disse que se fosse dito isso no Espiritismo, ele não era espírita. Porque não tem isso, não existe. É uma escola como todas as outras. Uma escola que com certeza se aprofunda mais. É uma escola que com certeza nos leva a um conhecimento maior. Mas a gente pode sim chegar até sem religião nenhuma. Os Espíritos dizem que isso aí é muito mais difícil, mas pode. Tanto que sem religião nenhuma, para a gente atingir o estágio que nós atingimos até hoje, seria necessário o dobro do que já passamos. Mas pode. O Espiritismo se predispõe a estudar, sendo esta a sua arma para a nossa evolução, ensinando-nos a praticar o Evangelho da Luz, banhando-se nos preceitos de Jesus e entendendo que fora da caridade não existe salvação. E, como já está próximo de encerrar, eu vou encerrar com as palavras de um espírito amigo que muito colaborou com essa reflexão, que ele diz o seguinte: caridade é um bálsamo que consola todas as dores. O manto que cobre toda nudez é o auxílio que socorre os pecadores. A caridade é o pão que mitiga a fome, a força que anima qualquer fraqueza, é o sentimento que brota do coração, colocando mendigos ao alcance da riqueza. Caridade é fazer justiça, é corrigir um defeito seu, é animar o tímido, é conter o ousado, é perdoar as falhas alheias e, acima de tudo, é amar a Deus. Se é caridade tudo o que de bom se pense, ou que se faça ou se deseje para o próximo, na verdade, com certeza absoluta não é menos caridade a que tivermos para conosco mesmo, amando a Deus acima de todos os termos, e ao próximo como a nós mesmos, na verdade. Padre Muriá, eu quero agradecer a atenção de todos e pedir para que reflitam esse caminho, porque é esse o caminho. Quem quiser, não precisa mais perguntar mais para ninguém qual é o bônus, qual é a senha para a salvação da nossa alma, para a perfeição do nosso espírito, é fazer caridade.